Capítulo 7. P. As metas para desenvolver o autocontrole. Para desenvolver o autocontrole, você deve priorizar o bom convívio social. Empatia é a tendência para colocar-se no lugar do outro e procurar sentir o que ele está sentindo, caso estivesse na mesma situação e circunstâncias experimentadas. Fazer o exercício mental de tentar se colocar no lugar da outra pessoa é desafiador, entretanto, é um desafio que vale a pena, pois com isso você aprimora suas qualidades. A seguir, você encontrará 11 metas de autocontrole que o ajudarão a enfrentar confrontos e crises nas relações pessoais, e com isso, estabelecer um ambiente mental livre daquelas pressões profissionais e afetivas que normalmente orbitam a mente humana, criando desequilíbrio e perda de foco. São 11 metas simples e que não necessitam de exercícios, e sim, de comprometimento com seu maior objetivo, que é manter o controle da sua atenção para aquilo que realmente importa. Meta 1. Evite comparações. Quem, na infância, não ouviu a pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? A rainha malvada do conto Branca de Neve e os Sete Anões. Passou a vida toda até sua morte recebendo do seu sincero e confidente espelho sempre a mesma desapiedada resposta: Branca de Neve é a mais bela entre as mulheres. O sonho da rainha era ser considerada a mais bela entre todas as mulheres, por isso desejava ver sua rival aniquilada. Se Branca de Neve não existisse, o degenerado espelho teria mais consideração por ela, afinal, a rainha malvada não era feia. A megera envenenou Branca de Neve com uma maçã, mas isso não adiantou. A formosa invejada despertou do sono com o beijo de um príncipe apaixonado. E mesmo que trouxéssemos essa história para a atualidade, e a rainha frequentasse os melhores centros de estética, malhasse durante horas, mudasse a cor dos cabelos, turbinasse os seios e aprendesse dança do ventre, continuaria ouvindo a dura frase: Branca de Neve ainda é a mais bela. Ela poderia quebrar o espelho, chutar a penteadeira, despedir o maquilador, contratar o doutor Rei. A questão ainda permaneceria. O que a rainha malvada não entendia é que a protegida dos Sete Anões era o seu pior espelho. Toda vez que olhava para o sedutor rosto da Branca de Neve, a rainha reconhecia as próprias imperfeições e morreu sem ter realizado seu grande sonho. As pessoas são como espelhos. Através delas percebemos nossas melhores qualidades, mas também nossos piores defeitos. Observe com atenção um grupo de dança durante uma apresentação. Mesmo sincronizadas, de vez em quando uma delas discretamente observa as outras para saber se está no passo e ritmo certos. As outras dançarinas são espelhos que a ajudam a melhorar o que estiver errado. Por meio da observação do próximo e seguindo os códigos sociais de conduta, você é capaz de reconhecer quem é, como se comporta e se está agindo certo. Estudar os outros é uma maneira silenciosa de avaliar nossas reações, corrigir as eventuais falhas e manter o controle. Todavia, nem todos têm a mesma reação diante desses espelhos humanos. É fácil encontrar pessoas sofrendo excessivamente por distorcerem aquilo que refletem nos semelhantes. O ambiente de trabalho é um bom exemplo. Quando um funcionário inseguro observa o comportamento de um colega cujo desempenho é insatisfatório, pode pensar: ótimo, eu sou melhor do que ele. Se, ao contrário, o outro é melhor, então ele se aborrece, como a rainha malvada, sente vontade de quebrar o espelho que lhe mostra aquilo que ela não gostaria de ver. Viver em sociedade é de certa forma viver em comparação. Algumas pessoas cruzam seus olhares e se comparam. Naturalmente, das comparações surgem
Constatações que, quando mal interpretadas, geram angústias, frustrações, irritações ou prazer. Por exemplo, na comparação das idades, quando alguém é mais novo, existe a tendência do pensamento: estou ficando velho. Ao comparar-se com pessoas mais velhas e que usam trajes despojados, ridículo. Este velho está se achando. É necessário todo cuidado quando nos comparamos com outras pessoas, pois podemos experimentar sentimentos de desejo ou inveja. A rainha malvada concluiu que estava longe de obter a beleza equivalente à de Branca de Neve. O resultado: inveja, frustração e sofrimento tornaram-se pensamentos frequentes e viciosos. O problema nunca está no que se observa, mas em como interpretamos o que é observado. Aqui, novamente entram em cena o anjo e o diabo no picadeiro da mente. Existem as comparações que produzem sentimentos positivos e nobres, como amor, compaixão, altruísmo e cooperação, para citar alguns. Pode-se olhar para um bêbado pedindo esmolas no semáforo e emitir um julgamento: que vagabundo! Ou, movido por um sentimento nobre, dizer: eu posso ajudá-lo a sair dessa triste vida, meu irmão. A identificação de aspectos positivos das comparações pode também resultar em vaidade, orgulho ou prepotência, enquanto aspectos negativos podem gerar depressão, tristeza e sofrimento. Portanto, a melhor saída é não comparar, pois olhar para os espelhos humanos, os quais nos cercam, e não sofrer, requer muita lucidez, serenidade e prudência. Olhar como os outros se comportam nos fornece diretrizes, regras de conduta e nos ajuda a estabelecer metas. As crianças fazem isso. É como se dissessem: mostre-me o que eu devo fazer. Isso é bom. O problema é quando nos limitamos a observar e não agimos. Por isso é necessário ter iniciativa para mudar. Uma meta para o autocontrole é, na medida do possível, não fazer comparações. Os olhos da comparação não devem aderir ao calor do julgamento moral ou estético, mas sim da empatia do coração. Agindo assim, conquistará um nível de aprimoramento surpreendente nas relações interpessoais e terá paz, aumentando o foco nas atividades que realiza. Permanecer longe da necessidade da comparação é viver sem ter de se comportar como a infeliz rainha do conto da Branca de Neve. Meta 2. Faça sua parte sem esperar nada de ninguém. Quando estamos revoltados, chateados, decepcionados com alguém, há sempre uma avó bondosa, uma irmã prestativa ou um amigo sincero que nos orienta: pare de brigar e trate os outros como você gostaria de ser tratado. Então, você passa a seguir esse conselho e trata todos da melhor maneira possível. Torna-se dedicado, prestativo, compreensivo, companheiro, zeloso na tentativa de agradar. E age de acordo com a boa educação. Entretanto, quando chega a sua vez de ser bem servido, atendido e considerado, descobre que as pessoas não estão dispostas a retribuir tudo aquilo que você lhes fez. Daí a ter um disparo emocional de ira ou decepção é um pulo. A sabedoria popular orienta: trate os outros como gostaria de ser tratado. E é possível acrescentar: mas não seja ingênuo a ponto de esperar retribuição. Temos o dever ético de retribuir as gentilezas que recebemos. Contudo, é necessário entender que a retribuição nem sempre é dada da forma como a desejamos e nem sempre no momento esperado. É bastante comum encontrarmos pessoas sofrendo por causa de ações não correspondidas. A origem do sofrimento está na necessidade de reconhecimento, e essa busca por provas de que seus esforços são reconhecidos gera estados mentais negativos que as impedem de enxergar o que de fato precisam fazer. Quais são suas prioridades? Já a pessoa resolvida, convicta de suas decisões e altruísta em
Seus atos não têm necessidade de reconhecimento e, portanto, não sofre. Compreenda, resistir à ânsia de ser reconhecido é um comportamento nobre. A. Renúncia ao excesso de vaidade, ao reconhecimento, à preferência pelos bastidores. Favorece o autocontrole e a paz interior. Relacionamento humano é uma arte que depende essencialmente de bom senso, equilíbrio, empatia, compreensão e respeito ao lidar com a singularidade de cada um. Renunciar ao desejo de reconhecimento e assumir a humildade é um caminho de sucesso nas relações interpessoais. Estenda o braço a quem precisa, sem esperar reconhecimento. Faça a sua parte seguindo os valores universais de bondade, altruísmo, honestidade, ética, respeito e verdade. E, acredite, você estará no caminho da paz mental. Meta 3. Alcance a realização pela humildade. Um dos maiores erros que cometemos é confundir humildade com submissão. O ato de submeter-se a uma autoridade, regra ou força imposta de forma dominadora é postura do sujeito submisso. A disposição para aceitar um estado de dependência ou o estado de rebaixamento servil é considerada uma atitude de submissão. A humildade representa outro traço de comportamento. Ela é a virtude que lhe dá o sentimento, a identificação e o reconhecimento de suas fraquezas. A humildade nos ajuda a reconhecer nossas imperfeições e limites, mas de modo diferente da crítica, que expõe todos os nossos pontos fracos. O crítico às vezes nos pega de surpresa e nos deixa indefesos, vulneráveis. Não temos tempo de nos proteger, primeiro levamos o impacto, depois tentamos nos recompor. Ó! Humilde é mais esperto, uma vez que não pode ser o alvo da metralhadora do crítico. Porque reconhece com antecedência suas imperfeições. O humilde que trabalha duro a fim de corrigir suas fraquezas é sábio, pois o crítico não precisará lembrá-lo da necessidade de mudança, em nenhum momento. A humildade já antecipa o que é preciso mudar. O humilde aborda todas as pessoas com humanidade, respeito e, quem sabe, até um pouco de reverência, sem discriminação de classe ou crença. Quer saber se as pessoas humildes têm sucesso na comunicação ou são capazes de influenciar alguém? Preste atenção para o que dizem os psicólogos. As pessoas ficam mais receptivas àquilo que será dito quando começamos admitindo humildemente que também estamos longe da perfeição. Usando bem a humildade e a educação nos contatos diários, podemos operar verdadeiros milagres nas relações humanas. Essas duas virtudes andam de mãos dadas. São a chave para o sucesso pessoal e profissional. Jesus Cristo, o maior de todos os homens, se fazia pequeno para tornar grandes os pequenos, segundo o pesquisador Augusto Cury, que fez a análise da personalidade e da inteligência de Cristo. É preciso entender que para cada ato existe um efeito. A humildade nos fortalece, assim como a crítica e a submissão nos enfraquecem. As mulheres do século XXI são mais fortes porque deixaram de se submeter ao domínio masculino. Hoje, os homens conhecem e experimentam o poder e a força que as mulheres velavam em sua submissão. Todos nós temos um talento especial, contudo temos de ser sutis ao fazer propaganda disso para outras pessoas. Quem fala demais muitas vezes erra. No mercado de trabalho, temos necessidade de vender nossas melhores qualidades, mas no relacionamento social, esse comportamento é perigoso. Gosto de pautar minha vida social, acadêmica e profissional em um pensamento de Lord Chesterfield: seja mais sábio que as outras pessoas, se puder, mas nunca lhes diga isso. Nunca, em nenhum momento da sua vida, nem por brincadeira, diga diretamente aos outros que você sabe mais, consegue fazer melhor ou entende do assunto. Evite
Demonstrar superioridade material, física ou intelectual diante das pessoas pelas quais sente afeto. Esse comportamento pode humilhar, pois você sabe que muitos sonham, mas poucos conseguem realizar. Se precisar mostrar suas conquistas, seja sutil. Humildade é sinal de inteligência, afasta crises e só agrega mais pessoas ao seu círculo social. Meta 4. Aprenda a receber críticas. Existem pessoas que nos criticam para nos alertar sobre escolhas erradas que fizemos ou estamos prestes a fazer. Outras criticam porque é o modo que encontraram de chamar nossa atenção, pois no fundo querem o nosso bem. Toda crítica, que parte de pessoas sábias, honestas e bem-intencionadas, pode ser vista como conselho, como um privilégio. As pessoas são como tapetes, de vez em quando precisam ser sacudidas, diz um provérbio grego. Se levássemos à risca esse provérbio, porém, criaríamos um terreno fértil para o desentendimento e a hostilidade nos relacionamentos, pois, muitas vezes, tal sacudida acontece em momentos críticos e, na verdade, ninguém gosta de ser criticado. Para uma pessoa mais discreta, autoprotetora, a crítica tem o poder especial de desvanecer o véu e revelar todos os seus pontos fracos. A crítica tem o desabono como objetivo quando alguém que não gosta de você a usa como arma. E essa arma perigosa pode ser acionada em tudo que o criticado fizer, afinal, uma crítica ferrenha revela suas fraquezas ocultas e isso fragiliza. Nesse momento, você descobre que a crítica tem um poder de derrubar todas as cortinas e revelar os pontos fracos que muitas vezes preferia esconder. Por outro lado, a crítica também nos traz uma grande oportunidade quando nos concentramos, meditamos e aprendemos mais sobre o comportamento-alvo da crítica. Nessas oportunidades, temos a chance de melhorar. Por exemplo, no final dos meus seminários, tenho sempre o cuidado de pedir aos alunos que me mandem mensagens de feedback. Recebo centenas de mensagens com agradecimentos e elogios, mas quando surge uma crítica, presto ainda mais atenção a ela porque sei que pode existir algo ali que posso melhorar. Algumas pessoas sofrem com as críticas que recebem porque têm o hábito de associá-las à censura, à depreciação ou ao desabono. Entretanto, existe o lado positivo da crítica e para enxergá-lo é preciso mudar o foco. Ficamos mais fortes quando aprendemos a ouvir com humildade o que os críticos têm a nos dizer. Quando alguém buzina para você ao perceber que atravessará a rua, não é para assustá-lo, mas simplesmente para alertá-lo do perigo. A intenção do motorista, ao acionar o irritante alerta sonoro, não é chamá-lo de distraído ou dizer que não sabe atravessar a rua, mas de preveni-lo de uma eventual tragédia. Esse é o exemplo de crítico que se preocupa com o nosso bem-estar. É fundamental também analisar a fonte da crítica, conhecer melhor a intenção de quem nos criticou. Existem indivíduos que querem nos ajudar, mas não têm bons argumentos ou não sabem se expressar bem, fazendo com que nos sintamos recriminados. Eles não conhecem outra maneira de ajudar, pensam que com a crítica podem chamar nossa atenção e nos favorecer de alguma forma. É um comportamento que geralmente ocorre dentro de casa, na relação dos cônjuges, e entre pais e filhos. Existem também os críticos ferrenhos e maldosos que falam no intuito de tentar nos prejudicar. Eles fazem críticas sem qualquer fundamento, justificativa ou responsabilidade. É preciso aprender a lidar com esse tipo de crítico. Não é difícil vencer. São necessários apenas uma pequena dose de paciência, uma pitada de equilíbrio e bom senso a gosto. Responder à crítica é admitir que o opositor está vencendo. É prudente saber ignorar. A prudência também pede para não confundir bom senso com passividade. Bom
Senso é a faculdade de discernir, antes da ação, o que é certo ou errado, verdadeiro ou falso. O homem de bom senso tem a sabedoria como conselheira. Se ela pede para não reagir, ele se sente em paz. Já a passividade pede para aceitar prontamente ou não reagir. Contudo, nesse caso, criam-se sentimentos de submissão, culpa e derrota. O segredo do autocontrole está em aprender a não interpretar toda crítica como uma observação negativa ou censura, e sim aceitá-la como algo que pode promover uma mudança para melhor. Portanto, ouça o que os críticos honestos têm a dizer. Fique atento às suas mensagens e aos seus ensinamentos. Dobre sua atenção ao ouvir lições e conhecimentos. Meta 5. Não critique. Eis aqui um paradoxo. Enquanto o tópico anterior ensina a receber críticas, este orienta a não criticar. Se saber acatar críticas é um ato de humildade e inteligência, não criticar revela uma pessoa cautelosa, dotada de bom senso e sabedoria admiráveis, qualidades de quem tem autocontrole. Se você deseja motivar alguém, saiba que a crítica não é o recurso adequado. Interesses e necessidades direcionam as ações dos homens no cotidiano. Assim, o bom desempenho ou não nas atividades do dia a dia é determinado pelo grau de motivação. A maior parte das pessoas não é motivada pela crítica, mas pelo afeto, pelo elogio, pela recompensa, pelo desafio ou pelo prêmio. Tratando-se de comunicação, é preciso saber que, para todo tipo de mensagem emitida, existe uma reação por parte do receptor. Quem se comunica com respeito, colhe reconhecimento, admiração. Napoleão Hill dizia, basta um segundo para fazermos uma censura, mas quem a recebe pode levar uma vida inteira para esquecê-la. Essa afirmação também pode ser confirmada através dos mecanismos neurais do cérebro, pois a memória humana é uma sofisticada função de proteção, grava facilmente toda experiência que causa sofrimento e nos aborrece. A crítica, quando interpretada como censura ou desabono, pode causar sofrimento, tristeza ou ira. Sentimentos que desencadeiam, no cérebro, processos de arquivamento, isto é, quem é criticado não esquece a crítica e muito menos quem a fez. Responda, você tem o hábito de criticar seus filhos, irmãos, parentes, amigos, colegas de trabalho, clientes, cônjuge e demais pessoas do seu convívio. Está acostumado a reclamar de tudo ou fazer críticas quando o criticado não está presente? Se a resposta é sim, talvez esteja perdendo a confiança das pessoas aos poucos, destruindo sua rede de relacionamentos, afastando todos do seu círculo de convívio. O senso comum condena quem faz críticas, repudia quem fala mal dos outros. Rejeita aqueles que sempre reclamam da vida. Para as pessoas, esses indivíduos não são dignos de respeito ou confiança. Você confidenciaria uma informação importante a alguém maledicente ou que vive criticando os outros? Certamente, não. Ninguém confia em pessoas assim. Quem critica impiedosamente é também alvo de críticas duras e chacotas. Pode ser considerado prepotente ou o chato da turma. Tem o estigma de rabugento, de senhor. Sabe tudo ou de o dono da verdade. É alguém de gesto para a maioria das pessoas. Por outro lado, há aquele sujeito que critica na tentativa de ajudar. É como o bom samaritano, personagem da parábola de Cristo apresentado como modelo de bondade. A observação desse tipo de pessoa, como vimos anteriormente, na meta 4, aprenda a receber críticas, é bem-vinda, pois sua crítica, muitas vezes, pode trazer ensinamentos valiosos. Entretanto, é preciso ter serenidade e discernimento para identificar esse tipo de crítico. A sociedade,
de maneira geral, não o reconhece. Recebe suas críticas com hostilidade e as vê como intromissão. É importante lembrar que o criticado se sente fragilizado, sente seus pontos fracos expostos. Ele dificilmente ficará passivo e certamente reagirá ao crítico. As pessoas em geral condenam o crítico ao isolamento por se sentirem ofendidas. O crítico é imediatamente banido do grupo. Então, se você tiver uma crítica para alguém, antes de fazê-la, pare, reflita e, se for o caso, decida-se pelo silêncio. Tome como exemplo o célebre piloto de Fórmula I, Ayrton Senna. Quando indagado por um repórter sobre o motivo pelo qual não gostava de dar entrevistas, respondeu que, se não tinha nada de bom para falar, preferia ficar em silêncio. Para ter autocontrole e sucesso como pai, mãe, profissional, patrão ou comunicador, é necessário observar integralmente todos os conselhos e críticas que faz aos outros. Uma grande mudança acontece quando nos tornamos comunicadores conscientes. Espalhar boas sementes todos os dias através dos nossos contatos nos dá a certeza de colher sempre os melhores frutos. Assim, recebendo o privilégio da colheita farta, teremos apenas motivos para nos alegrar. Meta 6. Não julgue. Você já reparou que julgar é o mesmo que dar uma sentença? Que quando julgamos nos colocamos na condição de árbitro que sentencia sobre os atos de outras pessoas? Julgar sem evidências é o caminho mais rápido para gerar crise e perder o controle porque o julgamento não pode ser medido. Não existe julgamento mais forte ou mais fraco. Julgamento é julgamento. Quando feito precipitadamente ou sem fundamento, o julgamento choca e transforma uma leve conversa em grave desentendimento. Julgamento não é coisa do anjo, e sim do diabo mental. Jesus nos ensinou a não julgar, porque todos os nossos julgamentos serão errados. Julgar é considerado uma característica dos tolos. Uma pessoa que julga outrem deve prestar muita atenção ao que diz, pois, ao avaliar seu próximo, certamente estará falando a respeito de si mesma. Vamos entender melhor. Fiz um teste com os participantes dos meus seminários sobre liderança. Pedi às pessoas que escrevessem em uma folha de papel 3 características negativas de seus superiores. Literalmente, forcei-as a julgar. Você também pode fazer esse teste agora. Antes de continuar a leitura, complete a frase escrevendo 3 características negativas, ou seja, faça 3 julgamentos. O meu chefe é. Bem, ao final do teste pedi para que cada participante lesse o que escrever aí. Respondesse honestamente a seguinte pergunta: os aspectos negativos sobre seu chefe que foram anotados na folha existem em você. Para surpresa geral, todas as pessoas tinham dentro de si a mesma característica apontada na cariação. Um dos participantes havia escrito: egoísta, covarde e vaidoso. Ele ficou perplexo, pois, ao julgar, na verdade tinha escrito a respeito de si mesmo. Ele admitiu que era egoísta, covarde e muito vaidoso, ou seja, fez um julgamento com base no próprio comportamento. É como constatar algo simples: toda vez que se aponta um dedo para alguém, outros 3 estão apontados para si mesmo. No julgamento é exatamente isso que acontece. Não é possível julgar alguém sem antes buscarmos as características que consideramos erradas em nossa própria experiência de vida. Isso acontece porque o ser humano só identifica o que já conhece. Então, quando se descobre essa verdade, em vez de nos irritarmos com as críticas e julgamentos que recebemos, devemos considerá-los engraçado, pois quem nos julga está falando a respeito de si mesmo. Quando nos dizem: você é arrogante, folgado, preguiçoso, no fundo,
porém, sabemos que o outro está refletindo em nós a própria imagem, ou seja, o ataque é contra ele mesmo. Você pensará, eu sou o espelho que reflete a sua imagem. Estamos falando com os espelhos a todo momento. São as pessoas com as quais nos relacionamos. E o que vemos refletido no rosto delas talvez seja exatamente a reação ou o reflexo do sentimento que expressamos por meio de nossas atitudes. Com um pouco de atenção, bom senso e paciência, você será capaz de conhecer melhor o interlocutor. Verificar que, de acordo com o tipo de julgamento que está fazendo, é ele quem deve mudar e quem precisa de ajuda. Pensando e agindo desse jeito, você não perde o controle, não se revolta, consegue conduzir melhor a conversa e evita desentendimentos. Meta 7. Aprenda a receber conselhos. Há pessoas que não gostam de receber conselhos e há aquelas que os recebem como quem ganha um bilhete premiado. É perfeitamente razoável admitir que, quando bem aproveitado, um conselho valioso, vindo em um momento de dificuldade ou conflito, pode ajudar a encontrar o caminho em um labirinto de indecisões, mudando radicalmente a vida para melhor. O conhecimento popular nos ensina que conselhos são valiosas fontes de informação e aprendizado. E quando oferecido por pessoas qualificadas, tornam-se privilégios. Contudo, se receber um bom conselho é um privilégio, então por que a maioria das pessoas não gosta de ouvi-los? Por que alguns comunicadores e líderes recusam e até repudiam os palpiteiros de plantão? Mais uma vez, Milor Fernandes usou o bom humor para tentar explicar esse fenômeno, declarando que o vago sentimento de ofensa que você sente, ao receber um conselho, vem do fato de perceber que o outro cara sabia o tempo todo que você estava entrando bem. Com essa declaração, Milor estava bem próximo da verdade, mas não é só isso. Algumas pessoas investem muito tempo e dinheiro na própria imagem. Criam um mundo fantasioso e tentam mostrar que são diferenciadas. Outras fazem questão de que os outros saibam que têm seu modo original de ser e constroem seus castelos alicerçados em rótulos, grifes e atitudes. A vida desses indivíduos parece perfeita e feliz até o momento em que surge um conselho franco e realista. E sabe o que o conselho pode fazer? Derrubar toda aquela ostentação, revelar a pessoa frágil e artificial ali escondida, alguém que não era o que demonstrava ser. E isso a deixa irritada. Aquele que tem medo de perder a reputação de sabe tudo repudia de todas as formas o conselho e afasta os conselheiros da sua vida. Há pessoas que temem ter a privacidade invadida ou o estilo pessoal mudado. Pelo excesso de comodismo, tem uma enorme resistência às mudanças e aos conselhos. Afirmam os acomodados, se eu já sei fazer desse jeito, para que aprender outro? Dirão os orgulhosos ou aqueles que relutam em mudar o modo de pensar. Imagine, se eu fizer isso, o que irão pensar de mim? A excelência não é para qualquer pessoa. Um dos segredos do autocontrole é estar sempre disposto a aprender, mesmo que o conselho venha de uma criança. Indivíduos bem-sucedidos em diversas atividades têm uma característica em comum: apreciam ouvir conselhos e fazem questão de saber a opinião de outrem. Quando alguém diz que tem um conselho, lá estão eles, ligados, ouvindo tudo atentamente. Para você ter autocontrole é necessário possuir conhecimento e, ainda assim, reconhecer que há muito a aprender. Ouvir conselhos é tomar para si uma nova experiência, é crescer intelectualmente sem precisar fazer força. Mesmo que naquele momento não seja conveniente acatá-lo, poderá lhe ser útil em outra oportunidade. Meta 8. Não aconselhe. Não aconselhar é uma maneira simples de preservar os relacionamentos. Quando
Você fala às outras pessoas para o bem delas, isso é conselho. Quando elas falam para o seu bem, é intrometimento. Você já deve ter ouvido pessoas reclamando inúmeras vezes que fulano adora colocar o nariz onde não é chamado. A queixa popular tem suas justificativas. Algumas pessoas, quando encontram alguém concentrado, tentando resolver um problema difícil, são tentadas a ajudá-lo. Se souberem um caminho que, para elas, pareça mais fácil, não resistem e proferem uma palestra a respeito da melhor solução. Em outras palavras, quando o conselho vem carregado de prepotência, ele gera o sentimento de humilhação. Esse é um dos poderes negativos do conselho. Você deve ter notado aqui um paradoxo, um contrassenso com a orientação anterior. Receber conselhos. Na anterior peço para aprender a receber conselhos, e agora peço para não aconselhar. Você pode estar pensando, mas, afinal, aonde este autor deseja chegar? Vou explicar. Distribuir conselhos gratuitamente, sem ser solicitado, é o modo mais fácil de exteriorizar nosso desejo de ser útil. A pessoa precisa colocar em prática, fazer valer a pena tudo aquilo que aprendeu e acumulou na memória ao longo da vida. Todavia, o hábito de dar conselhos, sobre qualquer coisa e para qualquer pessoa, pode ser perigoso. Para aqueles que apreciam distribuir conselhos, há um ótimo: digite todas as suas opiniões, ideias e conselhos no computador e faça um livro. Pois assim seu material encontrará público realmente interessado e disposto a tentar implantá-los. Se entendeu a orientação do tópico anterior, então sabe que é uma boa ideia receber conselhos, pois você fica mais flexível e experiente. Ao mesmo tempo, é importante entender também que aconselhar nem sempre é uma boa ideia. Seria exatamente o oposto de dar e receber. Trata-se, literalmente, de não dar e receber, a não serem casos para os quais você é requisitado. Muitas vezes, a boa intenção de auxiliar sem ser solicitado pode atrapalhar. Para ilustrar, cito uma mãe que vive antecipando tudo que a criança precisa. Ela pode, com esse comportamento, retardar o desenvolvimento da fala de seu filho, por exemplo. 1. Dos motivos que levam uma criança a desenvolver a fala é a necessidade. Quando ela é atendida prontamente sem a menor manifestação de desconforto, não sente necessidade de falar. Algumas pessoas gostam de enfrentar desafios, sentem-se motivadas pelo desejo de encontrar, sozinhas, soluções para suas dificuldades. No entanto, quando chega alguém com uma resposta pronta, sentem-se frustradas. Os mais jovens são idealistas, adoram novos desafios, gostam de encontrar novas soluções para problemas comuns. Entretanto, muitos adultos generosos e com ânsia de se sentir úteis interrompem a investigação desses jovens. Trazem respostas instantâneas. Matam a criatividade do aspirante. Primeiro, é preciso deixar o sujeito em dificuldades. Tentar encontrar uma solução sozinho. Depois, caso ele não a encontre, ofereça-lhe ajuda. Ele julgará se a sua ajuda é necessária e bem-vinda ou não. Como melhor alternativa, só aconselhe quando for solicitado, pois ser tido como intrometido é o julgamento mais comum. O hábito de oferecer conselho para quem não o pede pode colocar em risco o relacionamento por conta de uma possível má interpretação da sua atitude por parte do outro. Mais perigoso do que isso, advertências imprevistas poderão revolver valores e crenças arraigadas, causando confusão e transtorno. É verdade que nem todo conselho é ruim, também, que nem todas as pessoas o desprezam. Um sujeito maduro, que tem uma vida agitada e repleta de compromissos, saberá aproveitar melhor as sugestões.
Um verdadeiro líder também não recusará uma boa dica. Aliás, esse é um segredo dos comunicadores de sucesso. Eles ouvirão atentamente o seu conselho para economizar tempo, energia e não o aconselharão para não gerar desgastes. E o que fazer quando for preciso aconselhar? Resistir à vontade de aconselhar é desafiador, principalmente para os mais experientes. Exige-se um imensurável esforço para tal, assim como uma vigilância constante para não flagrar a si mesmo distribuindo opiniões. Sabemos que existem alguns momentos da vida que requerem uma intervenção rápida e precisa para solucionar uma situação. São momentos em que vários interesses estão em jogo, tanto os seus quanto os da pessoa a quem você aconselha. Quando perceber que a pessoa está cega para os acontecimentos importantes à sua volta, ofereça o conselho, mas com serenidade e sabedoria. Leia a seguir algumas situações em que será importante fazer uma intervenção por meio de opiniões ou conselhos. Só aconselhe ou opine quando for convidado. As pessoas só pedem conselhos quando têm dificuldade em escolher uma alternativa ou sentem-se incapazes de tomar decisões sozinhas. Por isso, recorrem à opinião de outrem. Companheiros de trabalho, parentes ou amigos podem pedir sua opinião sobre os fatos que pesam a fim de que os ajude a fazer a melhor escolha. Nesse caso, coloque toda a sua experiência à disposição e aconselhe à vontade. Só aconselhe se a pessoa for humilde e tiver a mente aberta. A predisposição do sujeito para aceitar opiniões ou conselhos é condição fundamental para a manutenção do relacionamento positivo. A pessoa receptiva, humilde ou que não tem preconceito aproveita melhor as sugestões que se apresentam. Ela não se ofende com o que você diz, mas fica satisfeita e grata por sua ajuda. Contudo, tome cuidado com os excessos. Só aconselhe quando não envolver relacionamento amoroso. O tipo de conselho mais perigoso é aquele que envolve parceiro, amigo ou cônjuge de outrem. Por exemplo, como é sua amiga, você acredita que tem o dever de alertar uma pessoa de que está sendo traída e lhe diz: fulano não serve para você, ele a está traindo. O que acontece? A revelação certamente desencadeará uma crise naquele relacionamento, podendo colocar todos contra você. Mesmo que esteja revelando a verdade absoluta, há pessoas que preferem não acreditar no que estão ouvindo. Outras estão cientes do fato, porém, fazem vista grossa por uma série de razões. Em relacionamento amoroso, a ordem é: problemas entre marido e mulher, é melhor não meter a colher. Só aconselhe quando a pessoa não for capaz de encontrar uma solução sozinha. É comum encontrar pessoas sem iniciativa, capacidade e experiência suficiente para tomar decisões sozinhas. Muitas delas não sabem nem procurar ajuda, precisam ser descobertas para, então, ser orientadas sobre o que devem, ou não, fazer. Um exemplo pode ser um funcionário que tem medo de admitir a falta de competência diante do empregador. O medo de perder o emprego pode ser o motivo que o impede de pedir ajuda. Quando estiver diante de pessoas com esse perfil, tenha a sensibilidade de perceber o momento em que o comportamento e o olhar delas lhe pedem socorro. Só aconselhe quando a pessoa estiver com a vida em risco. Sabe-se que certas lições, aprendidas ao longo da vida, fornecem experiências valiosas, positivas no aspecto evolutivo. Afinal, as dificuldades pelas quais passamos servem para nosso fortalecimento. As árvores mais fortes são aquelas que crescem em meio a vendavais e tempestades. Assim, a verdadeira coragem nasce da maturidade, que nasce das experiências. Permitir que as pessoas cometam equívocos de vez em quando facilita o crescimento pessoal e o desenvolvimento do senso de responsabilidade.
Tratando-se dos filhos, é necessário prudência. Não podemos ser negligentes e deixar a experiência gerar sofrimento profundo. Se for preciso aconselhar, faça-o com segurança. Só aconselhe quando houver risco de grande perda material. O prejuízo material também faz parte do crescimento pessoal e do desenvolvimento do senso de responsabilidade. Um jovem que gasta de modo irresponsável todo o dinheiro da mesada merece ficar sem dinheiro até o mês seguinte. Não há problema. Ele aprenderá a valorizar seu pequeno patrimônio. Caso você saiba de alguém a ponto de dar um passo em falso, que o levará a um sério prejuízo material, não hesite em alertá-lo. Uma grande perda desse tipo pode levar à tristeza profunda e à depressão. Só aconselhe quando as ações da outra pessoa colocam o seu patrimônio ou a sua vida em perigo. O gerente da sua empresa está fazendo negócios com um fornecedor desonesto ou um funcionário está comprando os lanches de um restaurante com higiene duvidosa. Esses são exemplos de situações que colocam o seu negócio, sua saúde e a de seus empregados em risco. Nesse caso, é hora de emitir alguns conselhos. Estando convicto, enuncie sua opinião. Sem medo de errar. Só aconselhe quando não for possível promover mudanças radicais no modo de pensar e agir da outra pessoa. Se você sabe que o seu conselho poderá promover uma mudança radical no modo de pensar ou de agir da outra pessoa, então não o ofereça. Caso contrário, correrá o risco de influenciar profundamente o comportamento dela a ponto de confrontar sua individualidade. Ela passará a fazer aquilo que você sugeriu e não o que realmente gostaria de fazer. Resultado? Caso esteja vivendo do jeito que foi aconselhada, sempre recorrerá a você quando estiver em dificuldades. É como se ela colocasse a responsabilidade da própria vida em suas mãos. E isso não é uma boa ideia. Só aconselhe quando o conselho não envolver decisões de longo prazo. Há quem não sabe decidir sobre o próprio futuro. Se alguém lhe perguntar sobre qual curso profissional deve escolher, sugira que faça um teste vocacional. O risco de oferecer conselhos, com resultado a longo prazo, é o de ser responsabilizado pelo sucesso ou fracasso da pessoa. Suponhamos que alguém aceite a sua sugestão e ingresse no curso de Direito, mas, quando se lança no mercado, percebe que não era exatamente o que queria. Na frustração, a pessoa pode se lembrar de que foi você quem a aconselhou. Você não deseja ser responsabilizado pela frustração do outro, deseja? Só aconselhe se perceber que a pessoa está deprimida ou triste. Tentar levantar a autoestima de uma pessoa deprimida por meio de opiniões, conselhos, frases motivacionais é um comportamento, por vezes, absolutamente útil. Pode não ter resultado imediato, mas ajuda a gerar um sentimento de esperança. Orientar a pessoa para levantar-se da cama, sair de casa, ver a luz, praticar exercícios pode ajudá-la bastante. Mais do que orientar, segurar-lhe a mão e auxiliá-la a conduzir-se na vida é o melhor caminho. Só aconselhe se estiver em posição de liderança. Nesse caso, o conselho exerce o papel de diretriz. É a orientação do líder que deve ser seguida à risca. E se o objetivo do líder for obter a colaboração, então terá de construir o conselho de modo gentil, a fim de gerar sensibilização da parte do colaborador. Sensibilizar pessoas é a arte de se chegar ao coração. É convencer através da verdade. Requer empatia, responsabilidade e sensibilidade. Um subordinado sensibilizado pelo líder responde com entusiasmo: ótimo! Era isso que eu queria ouvir. Inclusive, tenho algumas ideias de que poderá gostar e que facilitarão o nosso trabalho. É fácil identificar
Um colaborador sensibilizado. Basta notar a expressão de encantamento. O brilho nos olhos. É sinal de entusiasmo e paixão. Meta 9. Faça declarações positivas. Proponho iniciar este tópico fazendo um exercício simples. Leia as sentenças a seguir, mas não pense na resposta de jeito algum. 3 vezes 3. Escreveu, não leu. Batatinha quando nasce. Quem não se comunica? Agora responda, o que aconteceu? Exatamente o contrário do que foi pedido, não foi? As respostas apareceram independentemente da sua vontade. Você até tentou não pensar. Mas pensou. Vamos entender por quê. Nossa mente é preparada para processar todas as sentenças como positivas. Assim, se eu peço a alguém para não pensar em uma girafa vermelha usando óculos escuros, o que acontece? Já pensou, não é mesmo? Para entender meu pedido, a mente teve de gerar a informação não solicitada, isto é, primeiro ela precisa criar a girafa vermelha para então entender que não poderia ter pensado nela, porém, já é tarde demais. Reflita sobre o impacto desse fenômeno nas relações humanas. Imagine que alguém está iniciando uma apresentação. Tem à sua frente um público de 50 pessoas, todas amistosas, receptivas e concentradas. Educadamente, chama a atenção do público pedindo que não repare na minúscula mancha de café que pingara há pouco em sua camisa branca. O que acontece naquele momento? O público precisa primeiro reparar na camisa do palestrante para, então, tentar acatar a mensagem. Tarde demais. Quem havia reparado, prestará mais atenção, e quem não havia reparado, agora voltará a sua atenção para a camisa. Enfim, a mancha chamará mais a atenção do que a pauta apresentada na palestra. Instaurou-se o conflito interno. Quando interagimos com as pessoas, muitas vezes recebemos aquilo que não pedimos. Certa vez, por exemplo, acompanhei um amigo durante seu trabalho de venda. Ele prestou um excelente atendimento ao cliente e estava com o pedido praticamente fechado. Contudo, em 1 minuto de descontração, virou-se para o cliente e fez o seguinte comentário: o importante é não pensar no saldo bancário. Nesse instante, sua frase emitiu um comando mental: não pensar no saldo bancário. Você já está imaginando o que aconteceu, não é? O cliente olhou para o vazio, pensou por alguns segundos, lembrou-se de que tinha alguns cheques na praça e depois disse que achava melhor cancelar o pedido. Ao dizer não pense no saldo, o vendedor recebeu aquilo que não pediu, ou seja, para entender a mensagem, o cliente teve de, primeiro, pensar no saldo bancário. Por isso evite frases com construção similar a estas. Não quero que você pense em problemas. Não quero que você fique preocupado. Não preste atenção nisso. Não pense nessa doença. Não há inconveniente em usar a palavra não, mas é recomendável usá-la com cautela para evitar comandos mentais negativos. Fale ou pense somente em frases positivas, isto é, em vez de dizer não pense nessa doença, diga pense em como você estaria agora se estivesse saudável. Em vez de dizer a uma criança não quero que fale palavrão, explique: as pessoas gostam de receber elogios e não palavras feias. Devemos sempre chamar a atenção para aquilo que realmente é importante e não para os aspectos negativos. Meta 10. Fale menos, reflita mais. Existem pessoas que adoram conversar. Algumas, quando começam a falar, não param. Mas, não dão oportunidade para os outros se expressarem, perdem a noção de tempo e acabam causando mal-estar. Pessoas que falam demais aborrecem o ouvinte com o seu longo falatório. Recebem o rótulo de chatas,
pois contam tudo tintim por tintim, com todos os detalhes imagináveis. Grandes líderes e comunicadores recomendam: fale somente o necessário porque ninguém aprecia aquele que só sabe falar de si mesmo. Essas criaturas falantes gostam de falar de suas experiências, seus projetos, seus gostos e seus interesses. Expõem suas ideias e pontos de vista sem que alguém lhes tenha perguntado. As pessoas que falam demais não o fazem aleatoriamente. Elas escolhem uma vítima, apontam a metralhadora e disparam um falatório sem fim, exteriorizando tudo aquilo que pensam, sem nenhum filtro. O sujeito que fala demais talvez tenha necessidade de colocar para fora ansiedades, medos, frustrações e até mesmo partilhar alegrias e boas notícias. Ele precisa encontrar uma válvula de escape, alguém para ouvi-lo, senão explode. Em geral, esse tipo de pessoa adora discutir assuntos polêmicos em momentos inoportunos, fala demais sem dar chance para o interlocutor manifestar-se e o pior, não sabe identificar sinais de impaciência, insatisfação ou aborrecimento. As pessoas emitem sinais de irritação quando não estão interessadas em ouvir aquilo que alguém tem a dizer. Podem levantar as sobrancelhas e lançar um olhar desdenhoso, torcer o canto da boca, bocejar, olhar para tudo, menos para quem fala, batucar com os dedos em ritmo acelerado, consultar o relógio a todo momento, apoiar a cabeça sobre a mão e o cotovelo sobre a mesa, dizer pois é por preguiça de responder e até mudar o assunto, interrompendo bruscamente a conversa. Imaginemos um sujeito falante que resolve explicar tudo o que sabe sobre clonagem humana, mas alguém o interrompe e diz: falando nisso, preciso fazer minha matrícula no curso de espanhol. Enquanto um fala em clonagem, o outro pensa em curso de espanhol. Este é um sinal claro de quem não está interessado no assunto em pauta. Comportamentos como esses sinais de irritação nem sempre devem ser interpretados como descaso de quem escuta. É uma questão de prioridade. Para alguém chegar a emitir sinais de irritação é porque, provavelmente, naquele momento deve existir algo mais importante a fazer. O desafio, então, é aliar a disposição de quem fala com a disponibilidade de quem ouve, ou seja, encontrar o momento exato para conversar. Um amigo disse-me que certa vez quase perdeu o voo porque encontrou uma amiga no aeroporto e lhe perguntou: como vai? E ela resolveu explicar. Falou sobre sua vida. Empolgou-se e não parou de monologar um só minuto. Ele não sabia como interrompê-la. Para mencionar que o seu embarque já estava encerrando, teve de sair correndo sem dar explicações. À primeira vista não é possível identificar um sujeito que fala demais. Para nossa infelicidade, só notamos isso depois que o falatório começou. Assim, para sair elegantemente dessa situação sem se irritar e sem magoar o locutor, proceda da seguinte maneira: olhe nos olhos, segure firme a mão da pessoa, e isso deverá fazê-la parar de falar imediatamente e prestar atenção em você, e diga-lhe gentilmente: perdoe-me, quero muito conversar com você, mas terá de ser depois que resolver o compromisso urgente que tenho agora. Logo poderemos nos sentar e discutir melhor esse assunto. Pronto, agindo assim, evitará desgastes e aborrecimentos, além de confortar e deixar a pessoa mais receptiva. Portanto, fale somente o necessário para evitar constrangimentos. Exposição excessiva. Isso é fundamental para o autocontrole. Meta 11. Na medida do possível, diga sempre a verdade. Em meados de 2002, todas as emissoras de televisão e todos os jornais do país noticiavam o caso de uma mulher que tivera sua mentira revelada depois de 16 anos. Uma senhora do estado de Goiás sequestrou um bebê na maternidade e inventou uma série de mentiras para explicar o surgimento da criança em casa.
Ela mentiu para o próprio marido, que, segundo as notícias, morreu acreditando ser o pai da criança. Foram 16 anos para que o castelo desabasse e a mentira viesse à tona e, assim, a mãe sequestradora começara a viver um inferno mental. O adolescente descobriu que não era seu filho biológico. O fato, na época, ficou conhecido como o caso Pedrinho. 10. Esse caso, de repercussão nacional, nos deixa uma importante lição: a mentira é um recurso que não compensa. Ela chega a ser pior do que a doença, pois existem mentiras que devem ser sustentadas por toda uma vida, corroendo a alma. Aquela mulher viveu 16 anos com uma doença e finalmente se libertou. Ela pode estar sofrendo graves consequências da sua mentira, processos, revolta da família, humilhação e tantos outros efeitos negativos. Entretanto, livrou-se da doença. Arrisco dizer que a verdade, vindo à tona, foi o melhor para ela. Acabou a doença, agora ela está livre da prisão psicológica que ela mesma criou. Mentir é como fazer um pacto maligno. No começo se obtém alguns benefícios. Respira-se mais fácil, a vida fica mais simples, consegue-se o controle da situação e pendências imediatas são resolvidas. Mentir é recurso do acomodado e do imediatista. Entretanto, a médio e longo prazo, a mentira começa a corroer a consciência e mostrar seus efeitos colaterais. E saiba que os efeitos colaterais da mentira são os piores possíveis. O primeiro é a doença propriamente dita, corrosão da alma, que persiste enquanto a mentira não for revelada. O segundo efeito colateral da mentira é o fardo pesado que o mentiroso carregará enquanto tiver de mantê-la. Este se chama registro de memória. A mentira é uma ficção criada na memória. A realidade era outra, mas, ao inventar a mentira, a memória terá de ficar com dois registros: a verdade, o que realmente aconteceu, e a ficção, aquilo que foi criado. O peso na consciência, ou o fardo, existe em virtude de ter de sustentar essa mentira toda vez que vem à tona. O terceiro efeito é o pagamento da dívida que o mentiroso contraiu. Sempre existirá hora de pagar pelo pacto maligno feito. O pagamento é a mentira ser desvendada e a pessoa arcar com todas as consequências que dela advêm. Conta-se que havia um jovem habituado a mentir desde criança. A mãe pedia alguma coisa, ele mentia. O pai fazia uma pergunta, ele caluniava. Os amigos queriam saber algo. Ele sempre tinha uma mentira na ponta da língua. Ele era um viciado em mentiras. Mentir passou a fazer parte do seu comportamento, era uma marca pessoal. Mentiu para todos e, sobre todas as coisas, mentiu durante toda uma fase da vida. Um dia, porém, as mentiras vieram à tona e todos os amigos e parentes descobriram o grande mentiroso que ele era. Hoje, ele paga o pacto que fez para cada mentira que contou, não encontra trabalho, vive só e não consegue conquistar a confiança e o respeito de ninguém. O caminho da mentira é mais confortável, é plano, liso, sem obstáculos, por isso as pessoas preguiçosas gostam de mentir. Elas andam tranquilamente, sem qualquer esforço. Deslizam suavemente e não encontram atritos. O caminho da verdade é mais difícil, o solo é íngreme, cheio de pedras e espinhos. Muitas pessoas não gostam da verdade porque ela traz o sofrimento imediato. Mentindo é possível adiar o sofrimento, mas um dia ele chega. A verdade pode causar dor, todavia é só no momento da descoberta. A consciência não corroerá no futuro e a paz mental será perseverante. Não existe mentira leve ou pesada, todas são mentiras. Também não existe meia verdade. Para haver meia verdade, a outra metade tem de ser mentira. Portanto, entre
Mentira e verdade, fique com a verdade. Mude. Abra o jogo com as pessoas, coloque as cartas na mesa. Desse modo será bem mais fácil o convívio com aqueles que fazem parte de seu círculo social. Guarde em seu coração a valiosa mensagem que Jesus nos deixou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8,32